Livro de João, capítulo de número 19, verso de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 1. Depois nós vamos ler do verso 1 e depois vamos a partir do verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. E Pilatos, pois, tomou a Jesus e o açoitou. Verso de número 17. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado. Jesus estava no meio. Verso 19. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque no lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. E diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Verso 22. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Quando Jesus ele vem sobre a terra, ele vem com um propósito. E esse propósito do céu levava Jesus até a cruz. A cruz no ministério de Jesus, ela não é um acidente de percurso. Não foi algo que aconteceu que levou Jesus até a cruz. Não foi simplesmente uma traição que levou Jesus até a cruz. A cruz, ela sempre foi um propósito de Deus. Existe uma frase muito linda que diz mais ou menos assim: que antes que Deus dissesse haja luz, Deus disse haja cruz. O livro de Apocalipse, no capítulo de número 13, verso de número 8, vai dizer que Jesus, ele era o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então a cruz, ela não é um acidente, ela não é um acaso. A cruz é o lugar onde se cumpriria a palavra e o propósito. O propósito em si não é a cruz, mas sim o lugar onde o propósito se cumpre. No verso de número 1, a Bíblia vai dizer que Pilatos mandou com que Jesus fosse açoitado. Embora a responsabilidade do verso 1 do texto de João, do capítulo de número 19, vai dizer que Pilatos açoitou. Na verdade, quem açoitou foi os seus soldados, mas a ordem tinha sido dada por Pilatos. E a Bíblia vai dizer que quando esses soldados pegam a Jesus e açoitam, esses soldados vão açoitar com uma espécie de vingança, ou com uma raiva no seu coração. Porque você tem que entender que quando Jesus ele foi preso, Jesus em uma só noite, até o amanhecer, passou por 6 julgamentos. 3 julgamentos religiosos e 3 julgamentos civis. Os 3 julgamentos religiosos que Jesus vai passar, vai ser pelos 2 primeiros sacerdotes, Anás e Caifás, e pelo terceiro julgamento, que era o Sinédrio, que era a composição de 70 homens que o julgavam segundo a sua lei. Os outros 3 julgamentos que Jesus vai passar foram já julgamentos civis. Ele foi julgado primeiro por Pilatos, depois foi levado para ser julgado por Herodes. Herodes manda ele de volta para que Pilatos então julgue ele. Quando Jesus passa pelos primeiros 3 julgamentos religiosos, a condenação que os homens tiveram acerca de Jesus foi a condenação do crime de blasfêmia. Porque eles não entenderam quando Jesus disse: eu destruo o templo e reconstruo ele em 3 dias. Quando Jesus fala essa palavra, os homens que ouviam diziam: que blasfêmia contra o templo do Senhor. Olha, ele está dizendo que vai destruir o templo do Senhor. Só que na verdade Jesus não estava falando do templo construído pela mão dos homens. Jesus estava falando do corpo dele, de que o templo seria destruído, mas em 3 dias ele seria ressuscitado. Eles então vão olhar para essa fala de Jesus e vão condená-lo pelo crime de blasfêmia. Porém, esse crime de blasfêmia, para a jurisdição romana, ela não tinha peso nenhum. Não tinha lá essa lei que julgava ou condenava alguém por blasfemar da religião do outro. Só que existia algo
dentro da jurisdição romana, que aí sim era digno de morte. Que rebeldia! Era um momento em que eles se levantam e começam a criar calúnias para Cristo e levar para Pilatos, dizendo: este homem se diz ser maior do que César, esse homem se diz ser rei no lugar de César. Quando Pilatos ouve aquilo, diz: isso não pode acontecer, isso não pode ficar impune, nós temos que resolver essa situação. Foi então que Pilatos decide a princípio somente chicoteá-lo, só que depois eles insistem e dizem: não, esse homem tem que morrer. Foi aí que Jesus passou pelos 3 julgamentos. E quando Jesus é julgado, ele é julgado primeiro por Pilatos dentro de Jerusalém. Depois ele é levado também para ser julgado por Herodes, porque Herodes era da jurisdição de Nazaré e Jesus era de Nazaré. Herodes, no momento que Jesus chega, o texto vai dizer que a expressão dele é que Jesus fizesse milagres. Ele estava reunido com seus homens, então ele pede que Jesus fizesse uma espécie de mágica para que eles e seus homens pudessem ver. Jesus permanece calado diante dele. Depois Herodes manda de volta para Pilatos, e aí sim Jesus vai ser julgado. Pilatos então ordena que Jesus fosse açoitado. Quem açoita verdadeiramente não é Pilatos, mas os soldados. Só que quando Jesus chega diante dos soldados, como é que está a mente e o coração dos soldados? Sabe quem é que a gente vai açoitar? Nós vamos açoitar o homem que diz ser maior do que César. Imagina o coração dos soldados romanos, porque dentro de Roma, César era venerado, havia culto a César, César era um deus para eles. E aí imagina só, nós vamos açoitar o homem que diz ser maior que o nosso Deus. Eles foram para lá, mas eles não foram de brincadeira. Eles foram para lá para uma espécie de vingança. Ah é? Você diz ser maior do que César? Então agora você vai se ver conosco. A Bíblia diz que Pilatos só mandou açoitar. Só que quando chegou lá eles fizeram muito mais do que isso. O açoite ele servia para a seguinte razão: a cruz sozinha ela não matava. Quando alguém era condenado pela morte de cruz, o corpo daquela pessoa ficava dias, semanas lá, até que a sua morte fosse declarada. Então a espécie do açoite, os ataques que eram feitos, as feridas que eram feitas, era exatamente para que quando o homem chegasse na cruz, ele já estivesse praticamente morto. E ali as feridas do seu corpo faria com que ele agonizasse de dor. As aves perfurassem ainda mais a sua pele, e isso iria fazer com que esse homem morresse mais rápido. Só que quando Pilatos manda esses homens açoitar, eles fazem muito mais do que isso. Depois de ter pegado uma espécie de azorrague, que era um chicote de couro, que na ponta deles tinham ossos e ferro, esses homens açoitam Jesus. Os cravos vão entrar na sua costa, vão rasgar a sua pele, e depois disso eles começam a zombar dele. Você se diz ser rei, rei que é rei tem que ter capa. Aí a Bíblia vai dizer que eles pegam uma veste de púrpura e colocam sobre Jesus. Ele diz: você se diz rei, rei que é rei tem que ter cedro. Aí eles pegam um caniço e colocam na mão de Jesus. Depois disso, ele diz: rei que é rei tem que ter coroa. Aí eles tecem uma coroa de espinhos e colocam na cabeça de Jesus. Depois disso, quando a coroa não coube certo na cabeça dele, eles tomaram o caniço, e a Bíblia diz que com aquela vara eles começaram a bater na sua cabeça, ao ponto que os cravos entravam no seu crânio e feriam cada vez mais a sua mente, a sua cabeça. Depois disso, fizeram ele andar e clamava e dizia: eis aí o rei dos judeus, eis aí o rei dos judeus. Quando aqueles homens fazem isso, eles estão lutando exatamente para transformar, trazer vergonha. Mas o que eles não sabem é que o nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Porque se eles pegaram um caniço, uma veste e uma coroa de espinhos, achando que isso seria a destruição do nosso Deus, o que eles não sabiam é que aquela veste de púrpura seria transformada por vestes de louvor. Aquele caniço seria transformado como o cedro da justiça que rege todas as nações, e aquela coroa seria substituída por uma coroa de glória, a qual reconhece ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquilo que era para ser maldição virou coroação de glória. E a coroa de espinhos tem um segredo muito forte. O espinho, ele tem uma representação muito forte dentro da Bíblia. A Bíblia vai dizer, leia comigo por bondade, o livro de 1 Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 22. Olha o que a Bíblia fala acerca da coroa, e depois nós vamos entender qual é o segredo que o espinho carrega. Olha o que a Bíblia vai dizer, livro de 1 Crônicas, capítulo de número 20, verso 22. E Davi
tirou a coroa da cabeça do rei deles e achou nele o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muitos despojos. O que é que acontecia, pastor? Quando havia um conflito entre dois reinos, entre dois reis, e ali havia a declaração de que um rei havia perdido e o outro havia vencido, tinha uma espécie de declaração da vitória. O rei saía dos seus aposentos, o rei vencedor, ia até o local onde estava o rei perdedor, e ali ele arrancava a coroa da sua cabeça. Aquela coroa era o símbolo de que aquele rei havia perdido e de que a vitória estava na minha mão. Quando Davi entrou na cidade com a coroa do rei na sua cabeça, ou talvez depois de ter tirado da sua mão, era Davi dizendo: nós fomos vitoriosos contra o nosso inimigo. Aí olha o que a Bíblia fala sobre espinhos. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 17 e 18. Gênesis capítulo de número 3, verso 17 e 18. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste o fruto que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás, e dela todos os dias da tua vida. Verso 18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Desde a criação do mundo, a terra não produzia espinho, a terra não produzia espinho. Porém, depois que o homem peca, depois que o homem cai, a Bíblia vai dizer que a terra passou a produzir abrolhos e espinhos. Então, espinho na Bíblia significa a origem do pecado. Espinho na Bíblia significa a presença do pecado. A Bíblia diz que os soldados teceram uma coroa, só que essa coroa, ela não era feita de talos, não era feita de madeira, essa coroa não era feita de prata, essa coroa não era feita de pano. Eles encontraram exatamente um bolo de espinho para fazer a coroa e colocar na cabeça de Jesus. O que eles não sabiam é que aquela coroa representava o reinado de Satanás, e quando eles colocaram a coroa do reinado do diabo sobre Jesus, eles estavam dizendo: esse rei acabou de ser glorificado, esse rei acabou de ser vitorioso. Não entendeu? A coroa de espinho não é para você se lamentar, é para você glorificar de que o nosso Deus se sagrou vencedor, o nosso Deus foi vitorioso. Aleluia! Quando o homem peca, quando o homem pecou, a terra saiu espinho da terra. Mas quando Jesus entrou na terra, o pecado saiu do homem. Quando o homem pecou, saiu o espinho da terra. Mas quando Jesus desceu e morreu na terra, o pecado saiu do homem. Sabe o que Deus está falando com você? Você hoje não está mais sendo regido pelo pecado, pela destruição, pelo reinado de Satanás. Tudo isso foi vencido na cruz do Calvário, tudo isso foi rompido na cruz do Calvário. Talvez em algum momento o diabo tentou sobressair sobre você, tentou te constranger à destruição, à tragédia, ao fracasso, mas Deus está dizendo: não, na cruz do Calvário eu fui vitorioso, eu venci o pecado, eu venci a destruição, eu venci todas as maldições, nada mais prevalecerá contra a tua vida, porque quando Jesus desceu na terra, o pecado saiu do reinado sobre o homem. O Calvário não era um acidente, o Calvário era triunfo. Foi então que a Bíblia diz no verso 17, 1 João capítulo 19, versículo 17, a Bíblia vai dizer que depois que Jesus foi açoitado, foi ferido, e ele foi tão ferido, irmão, que ele já vai chegar na cruz praticamente morto. A Bíblia diz no verso 17: e levando ele as costas à cruz, saiu ao lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Preste atenção. Imagina alguém saber que está indo para a morte. Imagina alguém saber que está indo para uma emboscada, e que aquela emboscada vai destruir a vida dele. O que você vai fazer? Você vai correr, você vai fugir. Só que a Bíblia não diz que Jesus tentou fugir daquilo. A Bíblia não diz que Jesus tentou escapar.
E o texto me impressiona, sabe por quê? Porque Jesus nem sequer foi obrigado. Quando os soldados, depois de terem açoitado e coloca a cruz, não vê a Bíblia dizendo os soldados obrigaram ele a carregar, como depois vão dizer que obrigaram Simão Cirineu a carregar a cruz. Não, é como a expressão que a Bíblia dá, é como se Jesus virasse para ele dizendo: já acabou? Aí ele dissesse: já acabaram, já acabamos. Ele diz: então me dá essa cruz, porque eu tenho que seguir o meu propósito. A Bíblia não diz que Jesus foi obrigado a ir, a Bíblia diz que ele foi por livre e espontânea vontade. Sabe por que Jesus foi? Porque isso aqui simboliza que ele estava preparado. A Bíblia diz que Jesus levantou e foi em direção ao Calvário. Isso fala de resiliência, isso fala de coragem, isso fala de atitude, fala de alguém que está disposto a lhe salvar, está disposto a cumprir o propósito até que você seja salvo e que você seja resgatado. Sabe por que Jesus faz isso? Sabe por que Jesus levou a cruz espontaneamente, sem que fosse obrigado, sem que fosse constrangido a levar a cruz? Porque Jesus não era hipócrita, como muitas das vezes nós somos. Pastor, o que é o ser hipócrita? É falar do que você não faz e fazer o que você não fala. Sabe o que Jesus está dizendo? Há tempos atrás, em Marcos capítulo 8, verso 34, Jesus reuniu todo mundo e disse para mim, disse o seguinte: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, para falar para os outros tomar a cruz e seguir, você fala, mas na hora que é para carregar a sua cruz, você nega. Sabe porque a Bíblia não diz que Jesus foi obrigado, mas porque ele fez de livre e espontânea vontade? Porque Jesus não era hipócrita. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu só mandei você fazer porque eu já fiz primeiro. Eu só mandei você ser crente porque eu já fui primeiro. Eu só mandei você ser fiel porque eu já fui fiel primeiro. Eu só mandei você seguir o caminho porque eu já fiz a rota. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Quer fazer? Não faça obrigado. Quer fazer? Não faça com rancor no seu coração. Quer fazer? Não faça sem peso. A Bíblia diz que Deus ama quem dá, mas quem dá com alegria. Quer fazer para Deus? Faça com verdade. Quer fazer para Deus? Faça com sinceridade. Não, só estou fazendo porque o pastor mandou. Não, só estou fazendo porque alguém falou. Então não faça porque Deus não está recebendo, Deus não está se agradando. Mas se você fizer com alegria, como Jesus, que está pegando a sua cruz e está dizendo: eu vou. Você não precisa falar mais nada. Vocês já acabaram de me açoitar já. Então me dá essa cruz porque eu vou cumprir o propósito. Me dá essa cruz porque eu tenho que terminar a missão. Me dá essa cruz porque eu tenho que chegar até o Monte Calvário. A Bíblia diz que no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que um homem está passando por lá. Jesus está tão ferido, tão machucado, que ele vai cair com o peso da cruz. E no meio do caminho ele vai encontrar um homem chamado Simão. Esse homem, a Bíblia vai dizer que ele foi constrangido a carregar a cruz juntamente com Jesus. Quando esse homem é constrangido a carregar a cruz, Deus estava enviando para ele o propósito, Deus estava enviando para ele a direção para que se cumprisse o propósito. Entenda algo, a cruz não é o propósito, mas representa ele. A cruz não é o propósito, mas representa o propósito. Quando Jesus está caminhando com a cruz, com o propósito, Jesus vai parar no meio do caminho. E aqui nós temos que entender algo. Se a cruz representa o propósito, então nós temos que entender que se a cruz está parada, o propósito também está parado. Jesus, o propósito dele só faria sentido se ele chegasse até o Calvário. Não faria sentido nenhum ele morrer ou parar no meio do caminho. Ele tinha que chegar até o Calvário. E aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus está carregando a cruz e ele para no meio do caminho, está passando um homem chamado Simão Cirineu. E a Bíblia vai dizer que ele foi constrangido a carregar a cruz. E aqueles homens obrigaram ele a pegar Jesus, carregar ele e levar juntamente até o Calvário. Sabe o que eu aprendo com isso?
que por mais que o diabo tente gerar algum cansaço para parar o seu propósito, Deus não vai permitir o seu propósito parar no meio do caminho. Cruz parada significa propósito parado. Cruz parada significa propósito parado. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou enviando um Simão Cirineu para não deixar esse sonho morrer, para não deixar esse propósito morrer. Você tem que entender que você carrega uma missão do céu, você carrega um chamado de Deus, e ainda que o diabo tenha tentado gerar o cansaço para ver você parar no meio do caminho, Deus está dizendo: eu vou enviar socorro, eu vou enviar ajuda, mas você não vai parar, o seu propósito não vai parar. Tem alguém que acredita nisso? Reage, pelo amor de Deus. Aleluia. O mestre precisou de ajuda. O mestre precisou que alguém ajudasse ele a carregar a cruz. E a Bíblia diz que o servo não é maior que o seu senhor. Então isso significa para nós que em algum momento da nossa trajetória nós vamos precisar de um ombro amigo. Para de achar que você é bom sozinho. Para de achar que você não precisa de ninguém. Eu aprendi algo muito cedo com a minha mãe, que ela me ensinou algo dizendo: meu filho, na vida nós precisamos até do capim da rua. Aquele dia que você pesou lá sem querer no cocô lá do cavalo, do cachorro, você procurou o capim mais próximo para esfregar o seu sapato nele e para limpá-lo. Na vida a gente precisa até do capim da rua. Para de achar que você sozinho se basta, que você sozinho resolve. Se até o mestre um dia precisou de ajuda, o que dirá eu e você? Então nós temos que ser, e esse aqui é um dos princípios que a nossa igreja vai viver, o voluntariado vai viver, é o princípio de ser disponível e solícito. Estar disponível e solícito para a obra. Porque muitas das vezes eu conheço muitas pessoas que eles estão disponíveis a ser ajudados, mas nunca estão disponíveis a ajudar. É o famoso: venha a nós, vosso reino, nada. Jesus um dia precisou, e você também pode precisar. Só que enquanto você não precisa dos outros, seja você aquele que estende a mão ao próximo. Seja você aquele, o Simão Cirineu da vida de alguém. Que às vezes a gente está precisando de um Simão Cirineu na nossa vida, mas às vezes a gente está precisando ser o Simão Cirineu da vida de alguém. Está precisando chegar e dizer: toma aqui um conselho, toma aqui uma ajuda, toma aqui um apoio, toma aqui uma direção. Olha, você está indo no caminho errado, eu já trilhei isso aí, vem para cá. Esse aqui é o segredo, esse aqui é o caminho. O que é que o Senhor está dizendo? Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Deus vai levantar pessoas para ajudar a cumprir o seu propósito, mas Deus também pode levantar você para ajudar a cumprir o propósito de alguém, para tentar ajudar e ser instrumento de Deus para a vida de alguém. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que tempos atrás, antes de tudo isso acontecer, estão todos reunidos em uma ceia. Jesus vai ministrar a ceia e vai dizer: todos vocês vão se constranger comigo. Pedro se levanta, que era o discípulo que mais se apresentava, o que chegava primeiro, o que falava, o que se posicionava, e vai dizer: Jesus, só falo pelos outros, eu não vou me constranger contigo não. Aí Jesus diz: Pedro, todo mundo vai ter que constranger para que se cumpra a profecia. Não, Senhor, pode João te trair, pode todo mundo te trair, mas eu vou continuar fiel ao Senhor todo dia. Jesus vira para ele, conhecendo a queda do homem. Jesus diz: Pedro, ainda hoje o diabo te pediu para peneirar como trigo. Essa tradução, ele pediu para testar Pedro, ele pediu para levar Pedro no estreito. Aí Jesus vai dizer: eu porém intervi ao Pai para que você não fosse tentado. Ainda assim Jesus falando diz: não, Jesus, eu não vou te negar, eu não vou te trair. Aí Jesus vira para ele e diz: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, Jesus está dizendo: Pedro, espera o galo cantar e depois a gente conversa. Pedro então vai prometer estar com Jesus. Porém, mesmo prometendo estar com Jesus, a Bíblia vai dizer que ele não esteve com Jesus no dia que ele mais precisou. Prometeu estar com ele, só que a Bíblia diz que quando ele mais precisou, ele não estava do lado. E esse Pedro aqui, ele é aquele que bate nas costas, diz: estamos juntos, mas na hora que precisa não está. Porque você não precisa de palavras, você precisa de atitude. Para o Simão Pedro, que prometeu estar presente, não esteve. Mas a Bíblia diz que na ausência de Simão Pedro, Deus já tinha um Simão Cirineu preparado para ajudar.
Deus já tinha um Simão Cirineu preparado para estender a mão. Sabe o que Deus está dizendo? Pode o homem até te abandonar, mas eu não vou deixar o meu propósito parar. O seu propósito não depende de homens, o seu propósito não está alinhado em pessoas, o seu propósito está firmado em Deus, está firmado no Senhor. E se Jesus é a rocha da tua vida, irmão, pode vir vento, pode vir tempestade, a tua casa vai permanecer de pé, de pé, de pé. Tem alguém que acredita? Exalte a Deus. Aleluia. Jesus falou para Pedro: diz, Pedro, vai me negar. Ele diz, não vou. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus é preso, é levado para ser julgado. E olha o que o texto diz, João capítulo 18, verso número 17. A Bíblia vai dizer que era uma noite fria, estão todos reunidos naquele lugar. E o texto diz o seguinte: então, na portaria disse, a porteira disse a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? E disse ele: não sou. Verso 18. Ora, estava ali um dos servos, os servos e os servidores, e tinham feito uma brasa para se aquentar, porque fazia frio. E como eles, estava Pedro aquentando-se também. Sabe o que está acontecendo? Está muito frio. Jesus está sendo julgado na madrugada. Os homens têm a ideia de acender uma fogueira lá. Pedro viu um lugar quentinho e ele foi e se assentou exatamente lá. E alguém olhou para ele e disse: mas você não é uma das pessoas que andava com Jesus? E a Bíblia vai dizer que ele responde: não sou eu não. Mas não é você que é um dos discípulos dele? Ele diz: não, não sou ele não. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o diabo sempre tem um lugar confortável para quem quer trair Jesus. O diabo sempre tem um lugar confortável, um lugar aconchegante para quem quer negar o Senhor. Só que não se apegue nesse lugar de conforto, porque no dia do pega para capar, no dia do julgamento, esse lugar de conforto não vai existir. Eu aprendo isso com alguém que muitas das vezes tenta buscar um lugar de segurança para atrair a sua identidade, para atrair o seu princípio. Você serve a Deus, porque se você serve a Deus, você não vai ficar aqui. Aí a pessoa diz: não, não sirvo não, eu prefiro ficar nesse lugar confortável. Alguém chegar para você e diz: você é crente? Porque se você for crente, eu não quero que você trabalhe na minha empresa. Aí você diz: não, não sou crente não, Deus o livre, eu nem vou nessa igreja. Você está negando o Senhor por um lugar confortável. Você está negando a tua essência por amizade desconfortáveis. Você está negando o propósito de Deus para tentar agradar pessoas que estão do seu lado. Quem está entendendo? Pastor, isso é verdade? É. Muitas das vezes, para ficar e para continuar no conforto das suas amizades, alguém te pergunta: você é da igreja? Não, eu sou tranquilo. Às vezes, para que eu continue bem, eu nego a minha aliança com o Senhor. Não faça isso. Não perca a sua essência por um momento de conforto. Não perca o seu propósito por um momento de aconchego. Ah, mas seguir o Senhor vai me colocar no frio. Não importa, eu permaneço fiel. Ah, mas continuar a falar para as pessoas que eu sirvo a Deus, muita gente vai deixar de me amar. Não importa, eu escolho permanecer fiel. Não importa se dizer que eu sirvo a Deus, vão me tirar de perto do calor e vão me jogar no frio. Eu prefiro ficar do lado de fora, sendo fiel ao Senhor, e vou ficar nesse calor, perdido do propósito do céu. Pedro então vai negar o mestre, e Jesus vai ter que ser julgado. Jesus não teve uma testemunha a favor. A Bíblia diz que naquele dia, naquele julgamento, testemunhas falsas se apresentaram. Pedro estava lá. Pedro teve a oportunidade de declarar o nome do Senhor. Assim é a vida de quem não se posiciona. Porque se você não se posiciona para falar acerca de Deus, alguém vai se levantar e para ser boca do diabo. Jesus vai ser condenado. Você conhece a história, estou correndo aqui no texto. A Bíblia diz que ele vai ser julgado, e aí agora vai ser levado na cruz. O madeiro está nos seus ombros. Jesus vai ter que seguir com a ajuda de Simão Cirineu, e vai chegar lá no Calveiro, no Monte Caveira. Quando ele chega no Monte Caveira, ele vai ser colocado na porta de Damasco, que era a entrada da cidade. E lá naquele lugar, Jesus vai começar a ver cumprindo-se o final do seu ministério. Naquele momento Jesus vira, e pega esse segredo aqui, isso é muito forte. Jesus vira para um dos soldados e diz: tenho sede. Os homens pegam então
uma espécie de esponja, coloca na ponta da lança, molham no vinagre, e a Bíblia diz que eles levam até a boca de Jesus. O objetivo do vinagre, o vinagre estava lá, porque era para anestesiar, para que ele não sentisse dor, e ele ficasse cada vez mais naquela cruz. Só que quando Jesus prova do vinagre, ele cuspiu. Por que Jesus cospe o vinagre? Porque lá na Santa Ceia, ele disse a seguinte palavra: e não beberei o fruto da vide, até que estejam todos convosco no reino de meu Pai. Jesus disse: eu nunca mais vou provar o fruto da vide, até que toda a igreja esteja comigo, lá no plano da salvação. E ali, quando Jesus prova do vinagre, que é feito do fruto da vide, Jesus vai cuspir. Só que até mesmo o vinagre na boca de Jesus, ele tinha um propósito. O que a Bíblia diz no livro de Salmo, de número 69, versículo 21. Salmo de número 69, versículo de número 21. A Bíblia diz o seguinte: e deram-me fel para mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Ou seja, até o vinagre na boca de Jesus era cumprimento de palavra, era cumprimento de profecia. Quando Jesus provou e disse pronto, acabou de se cumprir mais uma profecia. E ali Jesus cuspiu. O que é engraçado é que por apenas 2 vezes em toda a Bíblia, Jesus vai desejar beber água, Jesus vai expressar a sede. A primeira vez que ele pede em João capítulo 4, quando a Bíblia diz que ele está sentado à beira da fonte. Uma mulher samaritana vem tirar água ao meio-dia, e a Bíblia diz que ali que ele pede água para ela. Ela diz: como tu pode me pedir água sendo tu judeu e eu samaritana? E a Bíblia diz que Jesus vira para ela e diz: se você soubesse quem te pede água e conhecesse o dom de Deus, você me pediria e eu te daria a água da vida. Quando aquela mulher ouve aquilo, ela começa a zombar dele, dizendo: como que você vai me dar água, se você não tem balde, o poço é fundo, como é que você vai buscar? E aí ele diz que se ela pedisse, e se ele desse a água que ela bebe, ela teria sede, mas se ele desse a água dela, nela surgiria e nasceria uma fonte da vida. A mulher ouve aquilo, Jesus ministra com ela. Depois disso ela deixa o balde, corre na cidade, chama todos os homens, e eles vieram a ser ministrados por Jesus. Jesus queria água, jogaram o balde no chão. Jesus termina a história sem beber água. Segunda vez que ele está buscando, agora na crucificação, ele vira para o soldado e diz: eu estou com sede, me dá água. E a Bíblia diz que o soldado pega o vinagre e leva na boca de Jesus. O que é interessante é que das 2 vezes que Jesus pediu água, ele não queria receber, ele queria dar. Porque enquanto ele pede a água para a mulher, ele disse: se você me der água, eu te dou uma fonte da vida. E o soldado, a Bíblia diz que depois que Jesus é declarado morto, eles pegaram a lança, e quando eles furaram o lado de Jesus, a Bíblia diz que saiu dele sangue e água. Saiu sangue e sabe o que Jesus está dizendo? Aquilo que eu estou pedindo para você, eu estou cheio para entregar, eu estou cheio para te liberar. Sabe qual é a palavra? Nada do que você possa dar para Deus se compara do que Ele pode dar para você. Nada daquilo que você fizer ao Senhor se compara àquilo que Ele pode gerar em você. Pastor, se Deus tem mais do que eu, por que Ele pede para mim? Deus pede não é porque Ele precisa, é porque Ele quer ocupar o lugar que isso está ocupando na tua vida. Ele quer ocupar o lugar que isso ocupa na tua vida. Se você confia nele, ele quer gerar muito mais. Ele quer te fazer uma fonte, ele quer te fazer gerar uma fonte de água do céu. Ele queria gerar nele, ele queria gerar naqueles homens, naquela mulher, exatamente isso, fazer deles uma fonte. O que é que Jesus está pedindo para mim? Porque ele quer ocupar esse lugar que isso está ocupando na sua vida. Ele quer o lugar que isso está ocupando em você. Deus não queria Deus não queria só teu carro, não queria uma casa, Deus queria ocupar o lugar de principal. Quando Deus desafia Adão a sacrificar o seu filho, não é porque Deus queria matar o filho de Adão, é porque depois que Adão teve a criança, o Isaac passou a ser o Deus de Adão. Ele andava mais com o Isaac, ele adorava mais o Isaac, ele estava mais perto do Isaac, ele cultuava o Isaac, tudo que ele fazia era com o Isaac. Aí Deus olhou e dizia: o Isaac está ocupando o meu lugar. Deus vira para ele e diz: sacrifica no altar. Deus não estava querendo Isaac, Deus estava querendo de volta no coração de Abraão o lugar que Isaac tomou de Deus. Será que não tem alguma coisa na minha e na sua vida que tomou o lugar do Senhor? Será que não tem algo em mim que tomou o lugar de Deus? E aquilo que era para ser bênção se transformou em maldição.
Porque eu conheço muita gente que orou tanto para Deus dar um carro, Deus dá um carro, Deus dá um carro, Deus deu, era para ser bênção. No primeiro dia que veio o carro, aí chegou o final de semana, alguém disse: aí mamãe, vamos agradecer lá na igreja? Ela diz: hoje não, hoje nós vamos para Ferreira Gomes dar uma volta. Não tem nada contra você tirar férias, o problema é você não levar o pastor. Não tem nada contra você passear, tudo que Deus fez, tudo que está aí foi Deus que fez. O problema é isso tirar a prioridade que é do Senhor. O problema é isso, que talvez esteja até o teu emprego, talvez seja até o teu trabalho, está tomando de você a prioridade que é de Deus. Não era para ser bênção? Tudo aquilo que é bênção do Senhor me aproxima dele. Pastor, como é que eu sei se o que veio na minha vida é de Deus? Te aproximou ou te afastou do Senhor? É igual a irmã que chegou para mim e disse: pastor, ora para Deus restaurar o meu casamento, para Deus me dar o homem de volta. Eu quero o homem de volta, só serve se for ele, se não for ele eu vou me desviar, pastor. A gente começa a orar, ora, o homem voltou. Agora, pastor, o homem voltou. Tá, irmã, domingo eu estou te esperando, pastor, no domingo não dá, porque ele vai assistir um jogo e eu vou ter que ir com ele, né, pastor? Tem que ser mulher sábia, eu tenho que estar lá com ele. Tá, irmã, terça-feira tem culto. Não, pastor, terça-feira não dá, porque agora terça-feira ele vai para a academia, eu tenho que estar lá do lado dele, né, pastor? Tá, irmã, tudo bem, mas vai ter lá o culto do meio-dia. Não, pastor, não dá, porque meio-dia eu tenho que fazer um negócio para ele, pastor. Irmã, vai ter Santa Ceia domingo, pastor. Tem de manhã não dá, tem que fazer o café. E de noite a gente tem que dar uma volta na praça junto. Que bênção é essa que te afasta de Deus? Que bênção é essa que te tirou de perto do Senhor? Que bênção é essa que ao invés de te trazer para o altar para você glorificar ainda mais, o diabo ganhou espaço e tomou tudo. Não permita que as bênçãos do Senhor se transformem em maldição na sua vida. Não deixe o diabo se apropriar daquilo que Deus quer fazer em você. Não deixe, porque o problema não está na bênção, está em você que tem a mente fraca. Tem em você que não está firmado 100% no Senhor, que qualquer coisa vai te desviar, qualquer coisa vai fazer você abrir mão. Não, eu tenho minha prioridade com o Senhor, eu tenho minha aliança com Deus, e isso é inegociável. Amém, igreja? A Bíblia vai dizer então que Jesus vai suportar tudo isso na cruz. Jesus vai se ver sozinho, Jesus não vai ter água, Jesus não vai ter providência, mas Jesus vai cumprir o propósito. E naquele lugar, para concluir, a Bíblia diz que quando Jesus prova do vinagre e percebe que ali ele estava cumprindo a profecia, ele libera a seguinte palavra que está descrita lá no verso de número 30 de João, capítulo de número 19. A Bíblia vai dizer que Jesus declara a seguinte palavra: tetelestai, está consumado. Tetelestai, está consumado. Essa palavra tetelestai, embora para nós ela já tem um significado muito forte de estar consumado, da obra está feita, dentro da cultura grego-romana ela tem pelo menos 4 vertentes de significado. Quem quer ouvir, diga amém. A primeira vertente de significado, a palavra tetelestai, ela era utilizada dentro da cultura de alguém que tinha uma dívida. Vamos supor que alguém tinha uma dívida e essa pessoa tinha parcelado, ela pagou a dívida. Quando ela conclui a dívida, alguém vai dar um selo, e esse selo estava escrito tetelestai, e o significado desse selo é: a dívida está paga. Dentro da cultura civil, jurídica, quando o homem era condenado, depois que ele tivesse cumprido a sua pena, cumprido todo o seu tempo de prisão, ele era livre. Na sua declaração de liberdade era dito para ele tetelestai, ou seja, a pena foi cumprida. Quando alguém construía algo dentro do canteiro de obras, construía uma casa, um local, um empreendimento, depois que se concluía a obra, esse homem olhava e dizia tetelestai, a obra está concluída. E dentro do ambiente religioso, ele também tinha um significado. Quando se acabavam-se todos os ritos, quando se acabava tudo aquilo que tinha para fazer dentro da cultura religiosa, quando no final do culto nós não damos a bênção apostólica, lá eles diziam tetelestai, a obra, os ritos estão concluídos. Então quando Jesus na cruz, com os braços abertos,
com o seu lado furado. Quando colocaram vinagre na sua boca, ele cuspiu e disse tetelestai. Ele estava dizendo propositalmente: Pai, a dívida do homem está paga. Pai, a condenação foi cumprida, foi livre. Pai, a obra está concluída. E quando ele vai concluir dizendo tetelestai, ele está dizendo: o sacrifício necessário foi feito. Então tetelestai significa 4 coisas. A primeira, a dívida foi paga, não há mais condenação, a obra foi feita e o sacrifício necessário foi concluído, foi concretizado. Sabe o que Deus está dizendo para você? Tetelestai, você é livre, a dívida foi paga, condenação não há mais nada que te prenda, nada que te oprima, porque na cruz do Calvário você foi livre, você foi resgatado. Só quem foi resgatado pelo Senhor exalta, glorifica, exalta Ele.